Muy buenas tardes, un saludo al misionero Muito Miguel boa Bermúdez tarde, uma Marín saudação ao missionário Miguel Bermudes y a todos los Marim ministros, hermanos y e hermanas todos os ministros, irmãos e que irmãs están reunidos hoy, que estão viernes reunidos 8 de hoje, marzo de este año 2024, sexta-feira, 8 de março deste ano y están 2024, conectados a través del e satélite estão Amazonas y el conectados satélite através do Eutelsat satélite 8 Amazonas e o y satélite demás medios Eutelsat de 8 comunicación. e demais meios de Nos comunicação. dice en 2 de Corintios, Nos diz em capítulo 2 12, Coríntios, capítulo verso 1 en 12, adelante, versículo 1 em ciertamente no me diante: conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones é del necessário gloriar-me, Conosco embora a isso um não me homem adiante em nada. Cristo Passarei as que há visões e 14 revelações anos do Senhor. Conheço um sin el homem em cuerpo, Cristo que no há lo sé. 14 anos foi Si arrebatado fuera até o del terceiro cuerpo, céu. Se no no lo corpo, sé. não sei. Se fora do corpo, não Escribe sei. 14 años. Ele escreve 14 anos. Dios lo sabe. Deus o Fue sabe. arrebatado hasta el tercer cielo. Y escribió tercer cielo. Foi arrebatado até o terceiro céu. Escreve terceiro céu. Y eso representa E isso la representa tercera dispensación. a terceira dispensação. O sea, de las últimas Ou tres, seja, das últimas que três, corresponde a la séptima dispensación. que es la corresponde à dispensación del sétima reino. dispensação, que é a dispensação Y do reino. conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. E sei que o tal homem, Que foi se no arrebatado corpo, ao se fora do paraíso, corpo, não onde sei, ouviu Deus o sabe. palavras inefáveis Foi arrebatado ao que paraíso não e lhes ouviu dado palavras ao homem inefáveis, expressar. as quais não é lícito ao paraíso. homem referir. Ele escreve De tal paraíso. hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, las senão nas dimensiones. minhas Ese es el tema fraquezas. que estaremos As dimensões, esse é o tema que estaremos estudiando y escuchando, estudando e viendo, escutando e que foi vendo, predicado por el Dr. William Soto que Santiago foi el pregado 24 pelo de Dr. mayo William Soto Santiago no del 24 de 2015 maio de en Cali, Colombia. 2015, Pueden em tomar Cali, asiento, por Colômbia. favor. Podem sentar, por favor. Nos dice en el mensaje, prepárate para el encuentro con Jesucristo. Nos diz na que fue mensagem: predicado el 6 prepara-te de para o julio encontro com Jesus del Cristo, que foi pregado em 6 de 2014, julho de 2014, Colombia, Cali, Colombia, nos em dice, Colômbia. Cali, Colômbia, nos diz: cuando ellos vean viniendo a Cristo, viniendo quando por eles su virem iglesia, Cristo vindo pela sua dirão, igreja, dirão: este es el que nosotros este é estamos esperando. quem nós estamos Pero él esperando. no viene por ellos, Mas ele não vem él por viene por eles, su iglesia. ele vem pela Él sua está igreja. citando Ele está esa citando porción del libro de citas essa porção do livro de de la citações, página 22, da página 22, párrafo 176, parágrafo donde nos 176, onde nos diz, y ahí están esos dos testigos. e aí são essas duas Cuando ellos testemunhas, atormenten al mundo quando eles con sus atormentarem o mundo predicaciones com y suas reúnan otra pregações vez a los judíos, e reunirem outra trayéndolos vez a os judeus, arrepentimiento, trazendo-os a trayéndolos arrependimento, otra vez a que crean, trazendo-os outra vez a que cuando vean a creiam. Jesucristo viniendo Quando virem por Jesus la Cristo novia, vindo pela ellos noiva, dirão, eles dirão: este es el Vede, Dios a quien esperábamos. este é o Deus a quem Este esperávamos. Este é Él no ele. viene por ellos, Mas ele não vem viene por por su eles, novia. vem pela sua Y su noiva. novia, E sua cuando José noiva, fue a Egipto, quando José foi él no ao se llevó a Egito, sus hermanos con él, ele não levou seus pero irmãos él com tenía ele, su novia allí. mas ele tinha sua noiva Cuando se ali. dio a conocer a sus hermanos, Quando se deu a no conhecer había aos seus nadie irmãos, presente. não havia ninguém Está presente. exactamente bien. E está exatamente Y bem. cuando se dé E él quando mismo a conocer a estos judíos, Se der ele mesmo a vai conhecer a haver estes nada judeus, allí, solo não los vai judíos. ter ninguém ali, somente Ahí os están esos judeus. que mataron a José. Aí estão parados esses allí, que mataram José e dijo, em pé ali. Bueno, E disse: yo soy José, Bom, eu vuestro sou José, hermano. Y vosso lloró, irmão. y dijeron, E chorou ahora sabemos e que disseram: estamos expuestos Agora a ello, sabemos que estamos expostos a porque lo ele, matamos. a isso. Porque La o misma matamos. cosa, esos A mesma judíos van a coisa, tener el gran esses tiempo de judeus batalla vão ter o grande antes de tempo la de venida. batalha antes da Agora, vinda. de la persecución, Agora, corriéndolos da otra perseguição, vez a la patria natal. correndo, levando Los lleva eles outra vez a à pátria ellos como natal, montón de os ovejas leva otra vez al como um Monte montão de Carmelo, ovelhas allá. outra vez ao Monte Carmelo, lá. Quando o Senhor Quando o Senhor Jesucristo Jesus venga por su Cristo novia, vier pela sua y noiva ellos lo vean a él, e eles o ellos virem, dirán, eles "Este dirão:
es el que hemos esperado. Esse é quem Ese es el que hemos esperamos. Esse é Ali quem está esperamos. Ali Él se está ele. levantará Ele se con levantará sanidad en sus alas. com cura em suas asas. Él allí, él escribe, Ele ali, ele escreve, los judíos os ven a judeus, Cristo viniendo, venha por la Cristo novia. vindo pela noiva. Moisés y Elías, Moisés e Elias e suas atormentam. pregações atormentam. esto es lo que nos está hablando aquí nuestro hermano William, Isso é o que está nos falando aqui el nosso cual irmão sigue William, diciendo ahora, do qual continua dizendo agora, a continuación, na Apocalipsis continuação, capítulo 10, Apocalipse capítulo la venida 10, del ángel fuerte que viene con a el vinda librito do anjo abierto en su forte que mano, vem com o livrinho aberto em sua mão y viene clamando como cuando ruge un e león, vem clamando y siete como quando um leão truenos ruge emitiendo sus voces. e 7 trovões emitindo Eso es suas Cristo vozes. viniendo por su iglesia Isso é con el Cristo título de vindo pela propiedad. sua igreja com o El título libro de sellado por propriedade. 7 sellos que O él livro tomó en el selado cielo com y lo 7 abre. selos que ele tomou no El céu e título o de abre. propiedad de los cielos O y de la título de tierra. propriedade dos El céus e título da de terra. propiedad donde están escritos nuestros nombres, escritos O título por de Dios propriedade, desde antes de la onde creación. são escritos nossos nomes, Antes, escritos por Deus desde desde antes da antes de criação, la fundación. desde antes da fundação. Ahora cuando Agora, quando un sello es abierto, um selo é aberto, ocurre un disturbio, ocorre um como distúrbio, ocurrió como ocorreu en las edades, nas y este eras, ángel descendiendo del cielo, e este anjo descendo do céu, envuelto en una nube, con el vestido de arco uma iris sobre su nuvem, cabeza, com o arco-íris sobre sua y con cabeça el librito en su mano, e com o livrinho em sua mão, para entregárselo a un hombre para que se para lo coma, entregá-lo a um y homem así para que o profetizar coma, sobre muchos pueblos, e naciones y assim lenguas, profetizar sobre muitos e povos, nações e línguas, dar a la iglesia e novia dar à igreja noiva la fe para a ser fé transformados y raptados, para serem transformados e raptados, porque a fé para serem transformados e raptados está nos trovões. E os trovões revelam o mistério da sua vinda. Os trovões revelam o mistério do sétimo selo. Aos trovões revelar o mistério do sétimo selo, pois é aberto esse selo, é aberto esse mistério à igreja noiva, a qual será transformada e raptada, porque ele vem pela sua noiva. No livro dos selos, na página 112, nos diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. E dali começa uma guerra. Quando você se confunde na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tenham muito cuidado, porque uma guerra está à mão. O reino ainda pertence ao diabo, ainda tem essa parte na mão. Pois note bem, o mundo foi redimido por Cristo e Ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo os seus súditos, até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido sua redenção e tenha sido selado. Agora, entendem bem? Então ele vem do seu trono, o trono do seu Pai, se apresenta e toma o livro da mão de Deus, quem está sobre o trono, e reclama seus direitos. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. O que é o primeiro que fazem? Quando ele desce com o livro e realiza essa obra de reclamação, o primeirinho que ele faz é chamar a sua noiva. E com esse chamado ocorre inúmeros eventos, porque recordem que a terceira etapa é para a noiva, para as virgens fátuas e é para os perdidos. E também recebem bênçãos 144 mil, os quais serão selados por esse ministério. Agora vejam que neste período de tempo onde ele está chamando a sua noiva, isso já corresponde a essa obra de reclamação, porque
ele nas eras nas quais esteve manifestado por meio de cada anjo mensageiro, esteve chamando e juntando a esses escolhidos, mas com esse chamado, com essa chuva temporã, caiu sobre toda a semente, trigo e joio, que foram recolhidos todos. Mas foi dito que não arrancassem, porque os servos, os mensageiros perguntaram: quer que arranquemos o joio? Ele disse: não, deixai crescer juntos. E assim foi de era em era. E em nosso tempo foi juntado, e os escolhidos pertencentes à era da pedra angular, mas também estavam aí misturados esses três grupos que o irmão Branham disse que existem sempre em cada liberação na qual Deus está realizando seu programa. Sempre estão os três grupos. Mas para o fim do tempo, ele, em São Mateus capítulo 13, nessa parábola do trigo e do joio, aí nos mostra que ele enviaria esses anjos ceifeiros para realizar essa separação, essa segregação. Portanto, com a vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, clamando, como quando um leão ruge, porque em sua segunda vinda, ele vem como leão, não como cordeiro, e realiza toda a obra correspondente à dispensação do reino, o qual é uma obra de reclamação. Na obra e manifestação de Deus por meio dos mensageiros nas eras, e no tempo do nosso irmão William Soto Santiago, foi um tempo como cordeiro, porque ainda se realizavam a oportunidade das pessoas receberem a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no seu sangue, sendo batizado, depois em água, e assim recebiam o Espírito Santo, nasciam de novo, e Deus ia formando de era em era, e também no tempo onde essas boas novas estiveram trazendo por meio desse arcanjo, estava sendo dada a oportunidade de que entrassem a fazer parte da etapa correspondente a cada era. E depois que foi lançado até o último escolhido no sangue, ele fecha a dispensação da graça. Mas nesse tempo, tinha que já estar um instrumento no qual Deus estaria ministrando em uma nova era e uma nova dispensação. E já, para esses dias, ir terminando, como na corrida de revezamento, esse ministério que estava no meio da igreja, chamando e juntando os escolhidos da era da pedra angular, para que depois, esse próximo, ao qual passasse o cetro, nessa corrida de revezamento, vejam como começa um dentro dessa última parte, mas que corresponde ainda ao que está correndo. E chega um momento onde já passa o cetro, o bastão, e começa essa parte nova, mas dentro já, aí nos últimos passos dessa dispensação que está terminando. E já quando começa a contar esse tempo, vai tomando velocidade. Esse último corredor, vejam, de uma forma progressiva, até que chega já a uma velocidade total, onde consegue alcançar a meta. E uma das coisas que aqui o irmão Branham está nos dizendo, e o irmão William enumera. Quando diz a primeira coisa, ele escreve número 1, o que faz chamar sua noiva. À esquerda desenha uma estrela de Davi. Amém. Depois, o que faz? Ele escreve 2, toma seu inimigo, Satanás, o ata e o lança no fogo juntamente com todos seus seguidores. E recordem,
Isso não se refere à Rússia, não, senhor. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. Note bem e verão quão sagaz é. É tão inteligente que apenas o Espírito Santo pode excedê-lo. Vejam. Até o Espírito Santo apenas pode excedê-lo. Vejam se não é tão sagaz o diabo. Trompeta significa confusão política e guerras. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre isto. Ouvireis guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês lembram bem essa parte das Escrituras, onde diz que haverá guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. A página 112 embaixo, onde terminamos de ler aí, ou continuamos lendo, ele escreveu: trombetas é igual confusão política e guerras. Sigo na página 113. Continuo na página 113. Tudo isso seguirá assim até o final. Essas são as trompetas que soam. Essas são as trombetas que soam. Agora, quando cheguemos às trombetas, veremos em detalhes cada uma dessas guerras, para mostrar-lhes que cada guerra seguiu uma era da igreja. E também continuam esses selos. Então, a trombeta significa distúrbio políticos, enquanto que os selos significam distúrbios religiosos. Vê você? Se abre um selo e é depositado uma mensagem. Depois, sendo que a igreja esteve também formada em seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida. Correto. Então resulta um distúrbio religioso quando se abre um selo. Neste outro livro ele escreve: as trombetas seguem as eras, a cada era uma trombeta. Em distúrbios políticos. E os selos, ao se abrir, trazem distúrbios religiosos. E aí, do lado esquerdo neste livro, onde diz, então, a trombeta significa distúrbios políticos, do lado esquerdo, ele escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Continua dizendo, correto. Então resulta um distúrbio religioso quando se abre um selo. Isto é o que aconteceu. Toda a igreja está repousada em Sião. Se acomoda bem, diz. Tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada. A igreja católica estava bem acomodada quando chegou Lutero e depois. E então houve um distúrbio religioso. Sim, Senhor. A igreja seguiu, pois, com Zwinglio, e daí passou a diferentes líderes como Calvino. Depois a igreja anglicana se acomodou e estava repousando quando chegou Wesley. E então houve outro distúrbio religioso, correto. Sempre causa um distúrbio religioso. E ele escreve aí do lado esquerdo. E ele escreve aí do lado esquerdo o aperto. A abertura de um sello. A abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso. O que do sétimo selo?
quando abre, ou seja, e o sétimo selo quando se abre, quando se vai abrir, quando for se abrir. O que do sétimo selo? Aí também em cima ele escreve do lado esquerdo para cima. Trombetas é igual guerras. Agora vejam como estamos vivendo em carne isso que foi profetizado e foi revelado pelo reverendo William Branham, porque ele trouxe essa revelação do que seria a abertura de um selo e do que seria a abertura do sétimo selo no escrito do nosso irmão William. O que seria? Ou o que aconteceria com a abertura do sétimo selo? Aconteceria o mesmo. Por quê? Porque estão como na igreja de Inglaterra que diz aí, e como a igreja da Alemanha, vejo, estavam muito acomodados, estavam acomodadinhos aí, o mais bem, o melhor enquanto a sua forma e tudo, mas quando, por exemplo, chegou Lutero, vejam, aí houve um distúrbio, porque ter que sair de tudo que estavam fazendo, tanto do mensageiro e todas as coisas correspondentes a esse tempo, e vir outro mensageiro e abrir esse mistério aí, isso traria um distúrbio religioso, o qual também neste tempo é o que estamos vendo. Não tinha ocorrido isso, porque não tinha sido aberto o sétimo selo. Não esteve revelado o que seria o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora, o qual não ocorreu em tempos passados, não ocorreu no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, mas que ocorreu esse começo, quando esse ministério sob carpa já começou em certo momento, e aí realizou Deus esse trabalho de se levantar do trono de intercessão. Quando esse ministério falou, por mandado do Espírito Santo, a que se terminasse os batismos, Santa Ceia, lava-pés e todas essas coisas, esse instrumento fechou a dispensação da graça. Ele mesmo que abriria a dispensação do reino. E tudo isso é uma forma em que o mundo não conheceu. Não conheceu esse tempo, mas a igreja noiva sim. Os manufaturados, as fátuas, os incrédulos não. Eles, no melhor, tropeçaram com tudo isso. E não entenderam essa mudança de dispensação. Não compreenderam essa nova era de coroa, era de ouro, onde Deus estaria realizando, revelando esse mistério da sua vinda nessa meia hora de silêncio, onde não estava ocorrendo nada no céu, porque tudo se realizaria na terra. E a cada vez que alguém entrava, era uma alegria. Vejam, toda essa alegria, esse avivamento já viria à terra. Esse avivamento, essa alegria que houve no céu quando um pecador se arrependia e nascia de novo, essa alegria se torna, vem a ser mostrada na terra. Porque tudo o que falta e o que faltaria de se cumprir dessa dispensação, dessa dimensão celestial, à sétima dimensão, o qual corresponde à etapa da era da pedra angular e dispensação do reino, tudo isso
tem que ser manifestado na terra. Como foi o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo do templo e tabernáculo, tabernáculo de Moisés e templo de Salomão. Aí Deus estava mostrando todo o seu programa que ele realizaria desde o átrio até o lugar santíssimo. Agora vejam como esse distúrbio religioso volta a ocorrer com a abertura do sétimo selo, qual está sendo revelada à igreja noiva. Isso é o que está dando a fé de rapto aos escolhidos que serão transformados. A mais ninguém poderá o cumprimento da sua vinda na meia hora de silêncio dar essa fé de rapto, porque não é para eles, é para os que serão transformados. Tão simples assim. Continua dizendo nosso irmão William, na mensagem Prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, diz, é a vinda de Cristo à sua igreja, é a vinda de Cristo por sua igreja, mesmo que Ele é o anjo do pacto, Ele é o mensageiro a Israel, mas vem pela sua igreja e depois se revelará a Israel. Cavalgaremos esta senda outra vez. Cavalgaremos este caminho outra vez. Está citando aí do livro de citas. Está citando aí do livro de citações. Isso é correto. Tão pronto quanto como estivermos quase prontos. Essa tradução não está muito clara. Tão pronto como estivermos prontos. Vem vocês? É uma promessa. E se é uma promessa, tem que ser cumprida. Estamos no tempo em que temos que estar preparados, esperando esse encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda, vindo pela sua igreja. Por isso, a mensagem que Deus falou através do reverendo William Branham convocou e está preparando o povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sob o novo pacto, coberta com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, para o encontro com nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Recordando que Cristo disse, o Pai e eu somos um. Quem me viu, viu o Pai. São João, capítulo 10 e São João, capítulo 14. Agora vejam, como diz aí que a mensagem do reverendo William Branham é a que prepara, porque ao ele ser o precursor, sua mensagem contém as coisas que ele está precursando e como seria que isso viria que ele está precursando. Continua dizendo, estamos no tempo para que se cumpram essas coisas. E os que estarão preparados a verão, o receberão, o crerão. O que verão, o que receberão, pois o cumprimento da sua vinda. Aqueles que estão preparados, ou seja, que estão ordenados por Deus para transformação e rapto, esses são os que o verão, o vão ver, e esses são os que estão vendo hoje esse cumprimento. O receberão, o crerão nele, e serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é importante que cada pessoa tenha ao menos o livro dos selos, pregado pelo reverendo William Branham, e o livro das 7 eras da igreja, e o livro também das 70 semanas de Daniel, e o livro de citações, de extratos de diferentes mensagens do reverendo William Branham, e todas as demais mensagens que puderem conseguir em folhetos, que sempre são disponíveis para os crentes em Cristo. Porque essa é a mensagem que nos prepara para estar prontos para a vinda do Senhor e dar as boas-vindas no meio da sua igreja. Vejam o importante que é ter as mensagens do reverendo William Branham, porque
Ele foi o precursor da sua vinda. Ele é o precursor da minha vinda, ou seja, ele é o precursor do cumprimento do sétimo selo no meio da igreja, o qual ele está cumprindo neste tempo a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E se estão os anjos, pois estão aí esses ministérios que ele disse que enviaria no fim do tempo, no meio da sua igreja, para trazer a separação, a segregação. E vejam como tudo está ocorrendo à vista de todos e a mesma palavra a qual ele está falando, a mesma presença dele com o que fala, é o que fez a separação, a segregação. Cada um vai ao grupo que lhe corresponde. E tudo isso está ocorrendo. E muitos deles nem percebem. Mas vejam que os escolhidos, sim, estão percebendo esse trabalho, que esse ministério está realizando, qual é? Para dar a fé de rapto, mas tem esse trabalho também, para fazer essa separação e que os incrédulos também saibam, porque é para os incrédulos também que já não tem oportunidade. E depois, como ele diz aí, que mesmo que ele é um mensageiro a Israel, ele está trazendo a sua igreja noiva, essa fé de rapto, porque ele vem pela sua igreja noiva. Mesmo que é um mensageiro a Israel, mas lhe chegará o momento onde eles o receberão e serão selados por esse anjo. Continua dizendo, é a mensagem que diz como virá, ou seja, a mensagem do irmão Branham que diz como virá, que nos prepara para dar as boas-vindas ao Senhor em sua segunda vinda. É a mensagem como a de João, que introduziu Cristo em sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham, por quarta ocasião, é quem introduz a segunda vinda de Cristo. Sua mensagem. Agora vejam como, na primeira vinda, o arcanjo Gabriel esteve ali, entre o precursor e o precursado. E depois, no cumprimento do ministério de Jesus, no meio do povo hebreu, esse ministério messiânico, já vemos que ali não estava Gabriel. Ou seja, na forma em que apareceu a Maria, porque ali não tinha um corpo de carne. E vejam vocês, esse mistério, porque o maior mistério é o mistério da sua segunda vinda e seu cumprimento, porque na primeira vinda tiveram muitos detalhes que Isaías e alguns profetas mais falaram de como seria. E mesmo assim, vejam, com todos os detalhes, os líderes religiosos daquele tempo não receberam. E vejam vocês que para a sua segunda vinda, ele manteve esse segredo para que o inimigo de Deus não causasse dano e Deus, como ia cumprir sua vinda em uma forma tão simples, se levantariam muitos imitando e trariam aquilo que trouxe o irmão Branham mostrando a primeira e segunda etapa. Traria muitos imitadores e o povo mudaria a vista para essas outras pessoas. E a obra que realizaria esse sétimo selo para dar a fé de rapto seria uma obra mais difícil de realizar. É assim? E há muitos que se levantaram tentando imitar o que já estiveram vendo, de como Deus está realizando sua obra desde a grande carpa catedral.
são imitadores, que pervertem, o qual já Deus deu a sentença e eu dei a sentença já, de que estão mortos espiritualmente todos aqueles ministros e irmãos que estão imitando o cumprimento do sétimo selo em uma grande carpa catedral. Já estão mortos diante de Deus espiritualmente. Podem continuar falando e blasfemando, e zombando, e falando todas as coisas contra esse ministério, para o qual eles também estão ordenados para fazerem isso. É preciso deixar que cumpram todo esse propósito. E o estão realizando muito bem. É o seu trabalho. Portanto, chegará o momento onde já ou entram vivos à grande tribulação ou fisicamente morrem, alguma doença grave os pega e morrem já e deixam de aborrecer. Mas há alguns que Deus permite que continuem até o final. Esse se prolonga mais o juízo que vão receber depois no lago de fogo. Mas anos ainda, quanto mais passem atuando nessas terras, nesses corpos, causando dano e combatendo a obra de Deus e o mensageiro e o grupo que está se preparando para a transformação e rapto, mais longa é a sentença e os juízos que receberão e o tormento que receberão no lago de fogo. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Vamos ler na página 119. Um pouquinho antes para que saibam como ele vem falando, diz. É a mensagem como a de João, que introduziu Cristo em sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham. Pela quarta ocasião, é o que introduz a segunda vinda de Cristo, sua mensagem, ou seja, sua mensagem é a que introduz a segunda vinda. Vamos ler na página 119 do livro de citações, parágrafo 1058, diz: talvez seja que esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Diz o irmão William, assim como João construiu uma plataforma com sua mensagem para quem veio depois dele, que foi Jesus Cristo. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, antes de que se apresente e suba a essa plataforma que lhe preparou. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada. Já teria 115 anos, 105 anos se estivesse na Terra. Quantos? Se alguém pode somar rapidinho, quantos? 105, sim. Porque ele nasceu em 1909 e é preciso tirar 9 anos de 2014 e aí nos dá o número, 105 anos. Teria atualmente. O sétimo selo será aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando for aberto, então entenderemos melhor o que disse o reverendo William Branham, o que ele precursou. Vejam, ele diz quando for aberto, por isso ele diz quando for aberto, então entenderemos melhor. O que disse o reverendo William Branham. Ou seja, isso que está dizendo aí, de que eu não morrerei de idade avançada sem que ele seja aqui. Quando o sétimo selo estiver sendo aberto, ele diz que entenderíamos melhor. Isso que ele está falando. Porque vejam vocês que quando o sétimo selo nasceu, pelo qual já se está abrindo esse mistério, e todo esse segredo aí podemos calcular e aí entendemos que ele não ia morrer de velhice se não tivesse sido por esse acidente de automóvel, ele não estaria de uma idade bem avançada. Diz sim que ele esteja aqui. Porque ele, em esse momento, está
porque ele, nesse momento, está mostrando que ainda esse véu de carne, esse instrumento no qual o sétimo selo estaria se cumprindo, não tinha nascido. Porque senão teria dito, bom, nasceu nesses dias passados, nesses anos passados, não teriam que dizer essa profecia. E vejam, tudo isso agora é que se está abrindo. Em uma forma tão simples. E podemos ver o quadro completo e o plano completo de Deus e podemos compreender todo esse mistério do sétimo selo, qual, quando esteve sendo aberto, esteve ocorrendo um distúrbio religioso. Ele teria 65 anos. Se calcularmos dessa data até a data onde nasceria esse véu de carne, vejam, 65 anos. Não é uma pessoa de idade avançada. Agora entendemos o que ele dizia. Por isso ele diz, quando for aberto, então entenderemos melhor o que disse o reverendo William Branham, o que ele precursou. E agora entendemos melhor o que ele falou, que ele não morreria de velhice até que ele esteja aqui. E sendo de 54 anos, nesse tempo, vejam, nesse tempo, tinha 54 anos. Não morrerei velho até que ele esteja aqui, ou só que leve um tiro, assassinado, ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Até que ele o quê? Até que ele venha. Até que ele cumpra sua vinda nesse instrumento. Talvez eu não farei. Ele já sabia que iria antes. Mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Diz o irmão William, vem? A mensagem introduz a segunda vinda de Cristo ao mundo. Como diz o Espírito Santo através do reverendo William Branham, a mensagem que trouxe é que será, a mensagem que trouxe é que será, ou como será o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralela em tudo. E eu sei que será paralela em tudo. Diz o irmão William, João foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei, da sétima era ou etapa. E o reverendo William Branham foi o mensageiro da sétima era da igreja gentia, sob o novo pacto. Depois, lá no tempo de João, veio a pedra angular. Aquela foi a pedra, aquela foi a era de pedra angular. O tempo da primeira vinda de Cristo, e para a segunda vinda de Cristo será o tempo, será em tempo de era de pedra angular. Porque quem vem é a pedra angular, Cristo, nosso Salvador. A pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio ser cabeça de ângulo. Com toda essa informação que temos, não vai passar despercebido, por alto, a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós, para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, por que Ele diz que com tudo isto não nos passaria por alto despercebido a segunda vinda do Senhor? Porque seria em uma forma que muitos não pensam que ele realizaria. E se pode passar despercebido, quem não estiver preparado, vejam, pense um pouquinho. Porque não vem na forma em que o esperam. Os do grupo do irmão Branham esperam que regresse o irmão Branham. Os que não seguiram o que ele disse
que seguissem e que estivessem conectados com a grande carpa catedral e que estivessem recebendo ali tudo o que Deus estaria trazendo, porque primeiro é a palavra e depois os milagres. Essa é a vindicação de tudo isso que tinha sido trazido. O primeiro é a palavra. Até o devocional, a parte dos cânticos, diz que estaremos acompanhando. Os que não estão recebendo isso e estão esperando a que nosso irmão William Souto Santiago regresse para que cumpra isso. Vejam, todos esses irmãos que estão esperando de outra forma não verão. Porque se chega o reverendo William Branham ao grupo que o está esperando assim, pois não vai passar despercebido. Inclusive, aos do nosso tempo, se vimos o irmão Branham fazer isso, diríamos, então é assim, mas não é assim. Se voltasse nosso irmão William a pregar e trazer a fé de rapto, e ao terminar, como alguns dizem, que dá até vergonha alheia nisso, a terminar o que não terminou, e pregar, e trazer a fé de rapto, até os do grupo do irmão Branham nada mais olhar isso já vão crer, mas não por fé, não por revelação. E se é algo que pode passar despercebido, não pode vir o irmão William a cumprir isso, porque isso ninguém passaria despercebido, nem os incrédulos, porque veriam algo assim. Não, impossível. Que isto não seja certo. Isso tem que ser certo, porque, veja, esse homem eu soube que morreu, e veja, aí está. Eles vão voltar em seu corpo eterno e glorificado, mas já aparecer 30 ou 40 dias conosco, e irmos. Ou seja, com esse povo que está já preparado para esse momento. Assim que a maneira que o grupo do irmão Branham está esperando não é vindo o irmão Branham de novo. O grupo que ficou atrás, sem subir a era da pedra angular, e ficou pensando em que o irmão William regressaria para realizar e cumprir isso, também não vai se cumprir assim. Por isso, é que pode passar despercebido. Ele diz, com isto, com toda essa informação que temos, não vai nos passar por cima despercebido. Se vai passar despercebido, pense um pouquinho. É porque e seria de uma maneira tão simples, da maneira que ninguém espera, esse cumprimento. Agora vejam, com toda essa informação que temos, não vai nos passar por cima despercebido a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós, para nos transformar e levar-nos com Ele a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos sendo preparados com a mensagem de Deus revelada pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, para nosso encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda. Mantenha-se preparado e preparada para o encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o encontro com o nosso Deus, o qual se fez carne e em seu corpo está glorificado. E em sua segunda vinda virá para nos buscar, nos transformar e nos levar com Ele à festa maior que tenha se realizado no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. E para os filhos e filhas de Deus, e para os filhos e filhas de Deus, que neste tempo final estiveram dando as boas-vindas e se encontraram com o Senhor em sua segunda vinda, é porque foram preparados e agora estão recebendo e se regozijando da sua vinda, desse ministério e dessa manifestação final que Cristo teria no meio da sua igreja, na etapa da era da pedra angular, o qual é uma das porções que ele falou nessa mensagem que estaremos vendo e escutando. E numa parte já terminando ele diz que a última manifestação que Cristo terá entre os gentios será
na era da pedra angular, em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Vejam, que não entende isto, se é na última manifestação em uma grande carpa catedral, nosso irmão Branham não esteve, nosso irmão William Soto não esteve, e se é na última manifestação, pois tem que estar velada e revelada essa coluna de fogo em um homem, em um véu de carne. Já aí se vai o problema de identificar o instrumento. Mas, como é para aqueles que têm a percepção profética, poderão ler isto e poderão ler tudo que foi lido, vindicando o que Deus está fazendo hoje, e não vão ver, porque tropeçam com o véu de carne. Sempre foi assim, em todos os tempos. Mas ao final, terão que reconhecê-lo. Cedo ou tarde, terão que reconhecê-lo. As dimensões. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, as dimensões, para hoje, sexta-feira, 8 de março deste ano 2024, o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.